que é isso? Descansar. Descansar. Isso não existe. Não é? Descansar os dias que a gente tem. Até domingo temos quinta, sexta, sábado para descansar. Domingo para correr. E está bem. Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, infelizmente o resultado não veio, a gente tomou um empate ridículo, bizonho. Torcida do Cruzeiro toda chegando aqui, ó, a galera chegando pro jogo do Cruzeiro. Tá sufoco lá na Série B, mas até falaram, pô, a gente torce por vocês. Vocês vão ganhar ainda o campeonato, a gente conhece, eles vão peidar na farofa, vocês vão ganhar ainda. Só ter paciência e calma, na hora mas não pode, mas não pode poupar, né? Vocês que são cruzeirenses estão reclamando do Renato, não tinha necessidade de poupar. A vergonha, Renato fazer isso. Não tinha necessidade. Potente igual o Flamengo, empatar com essa Mas vocês vão ganhar ainda, vocês vão ganhar, pode confiar. Empatar com essa mequinha aqui. O time deles a gente conhece, a história não mente e jamais vai mudar. E sempre no segundo turno perde fôlego. É isso aí, paraguaio, cavalo paraguaio, mas o Flamengo não pode dar mole. O Flamengo não pode dar mole. E o Flamengo alega que por causa de tempo teve que juntar as perguntas dos jornalistas e aí fizeram uma edição nas perguntas, juntaram as perguntas dos jornalistas para o Renato Gaúcho. A gente não fica feliz com isso, até porque nossa pergunta era como que ele quer poupar se você não tem gordura para poupar, e o Jorge Jesus, mesmo com gordura, liderando com vantagem, não poupava. E a minha pergunta era nesse sentido, como que sem gordura para queimar você quer poupar, né? E a gente também falando sobre essa questão de priorizar, que a torcida já falou que ele é um treinador de Copas e que está priorizando as Copas e deixando o brasileiro de lado. Eles editaram a pergunta, juntaram com a da Letícia, do Coluna, juntaram acho que com o Marcos Vinícius e mandaram totalmente mudada a minha pergunta, juntaram com a dos outros jornalistas. E aí não vale, né, gente? Aí não vale, a gente fica chateado de ver esse tipo de coisa acontecendo. Nós vamos mostrar aqui agora para vocês a coletiva de imprensa do Renato Gaúcho, direto aqui da Arena Independência, onde a torcida do Cruzeiro, né, com vacinados e testados, está chegando aqui. E outra coisa, né, outro detalhe, ó, os cruzeirenses estão aqui, ninguém entrou na justiça lá no STJD para tirar a liminar que eles conseguiram para jogar com o público. Mas na Série A entraram contra o Flamengo, todo mundo entrou contra o Flamengo, né, uma hipocrisia danada, Eu fico impressionado com as articulações, com as coisas que acontecem. Fala, cruzeirense. Agora a Série B tá começando a liberar para todo mundo também, né? Mas e vocês também estão uma garfada atrás da outra também lá, né? Pode agora. Só roubo. E na Série A já foi não pode. prejudicado bastante. Olha aí, não ó. sei pra que existe esse VAR. Esse VAR só veio pra prejudicar. É só pra gente falar, vá tomar. Vai tomar no... Não sei. Isso aí. E flamenguista, solta os milho que elas ciscam, entendeu? Falou? Aí. Solta os milhos que elas ciscam. Pois é, então vamos acompanhar aqui a coletiva de imprensa do técnico Renato Gaúcho, que infelizmente decidiu poupar e os jogadores que foram a campo não corresponderam. Fez 1-0 no sofrimento, no finalzinho do jogo, e mais no finalzinho ainda tivemos o René entregando a paçoca, o René driblando, tentando driblar o Ribamar, e aí na sequência da jogada acontece tudo aquilo, nova falha do René, olha, zaga dando bobeira, e o Flamengo tomou um empate 1-1 com o América Mineiro, um jogo que era importantíssimo, que não podia. E o que eu falei, o jogador subentende quando o treinador poupa, que aquele campeonato não é importante. Quando o treinador poupa, o jogador subentende, aquele campeonato não é importante. Então, que fique aqui o recado. E outra coisa, gente, a diretoria praticamente mandou o Abel embora, que o Abel pediu para sair, o Abel Braga. Quando ele queria poupar, eles falaram, não vai poupar. Vocês fizeram isso com o Abel, então faça isso também com o Renato Gaúcho. Não deixa ele poupar, não. O Flamengo não é time para poupar jogador e deixar as galinhas mineiras aí continuar ganhando jogos. Agora empataram ainda, deixaram a gente com toda a chance, mas não aproveitamos. Não se pode perder oportunidade como essa. É isso, vamos acompanhar a coletiva de imprensa. Fala, cruzeirense. Mas dá tempo, viu, Flamengo? De vocês meter o pé nas frangas, que essa não tá com nada, não. É timinho. Vai dar tempo. Eles querem, ó. Está na Série A, mas é monotítulo, são monotítulos. Não, agora não depende mais só dele, mas tudo bem. Dá pro Flamengo. Ele ganha os dois atrasados e ganha do Atlético. Não, vai ficar. Não, era certinho se ganhasse hoje.
passa numa vitória. Não, se ganhasse hoje. Mas vamos acompanhar aqui a coletiva de imprensa. Vai dar pro Flamengo ainda, mas não pode poupar mais. Não pode poupar mais, seu Renato. Vamos pra coletiva. Dá pro Flamengo sim, porque as frangas é time E elas vão ciscar, Joga o milho que é a cisca. Coletiva. Imprensa do técnico Renato Gaúcho aqui no Independência depois da partida contra o América Mineiro. Paparazzo rubro-negro ao Marcos Vinícius do canal do Sentido. Boa tarde, Renato. O Flamengo disputa 3 competições simultâneas. Você citou por deixar 6 atletas no Rio de Janeiro. Pode dizer que o Flamengo deixou o brasileiro de lado e prioriza a Libertadores? O calor ou a falta de entrosamento atrapalharam? Como explicar mais uma chance de encostar no Atlético? Vou colocar qualquer competição de lado. O Flamengo está disputando 3 competições dificílimas, onde não tem uma equipe no mundo que vai jogar sempre com os mesmos 11 jogadores. O Flamengo montou um plantel forte, um plantel grande, justamente para que a gente pudesse aguentar todas as competições. Então esse discurso toda hora que o Flamengo está poupando, eu vou responder essa pergunta pela última vez. O Flamengo não está poupando jogadores. O problema é que as pessoas não têm as informações daqui de dentro. Não sabem quais são os jogadores que podem atuar e quais são os jogadores que estão sentindo algum tipo de problema. Então sempre que os jogadores estão inteiros, estão 100%, eu coloco para jogar. Ficaram 6 jogadores no Rio de Janeiro. Desses 6, não sei quantos vão poder jogar na quarta-feira. Então a gente não está deixando os jogadores para trás para descansar os jogadores. Até porque nós poderíamos fazer isso justamente pelo plantel que nós temos. Então o Flamengo está em busca das 3 competições. A gente sabe que são competições difíceis. Todo mundo quer ganhar também. Então hoje, sem dúvida alguma, não é desculpa, mas o calor é muito forte. 11 horas da manhã realmente é difícil se jogar futebol, principalmente numa temperatura como essa. E é lógico, sem dúvida alguma também, a falta de entrosamento de alguns jogadores com os companheiros. Isso dificulta bastante. Mas mesmo assim, a gente conseguiu fazer o gol. E infelizmente, a gente, por falha nossa, nós tomamos o gol de empate faltando 2 minutos. Coisa que eu já conversei com o grupo no vestiário. E é uma coisa que não pode acontecer e não pode se repetir. Aí usar malandragem. As partidas que antecedem duelos pela Libertadores. Foi assim contra o Inter, Grêmio e agora contra o América. Acha que é coincidência ou é possível encontrar alguma explicação? Não é coincidência. Apesar que eu falo muito com o grupo para não pensarem na próxima partida, no caso a da Libertadores. Mas indiretamente todo mundo quer jogar essa partida. Indiretamente todo mundo pensa nessa partida. E às vezes você não tem a entrega total dos jogadores justamente por isso. Mas eu vou levar mais para a parte da coincidência, até porque o Flamengo vem entre grandes atuações e algumas atuações abaixo do esperado. O Flamengo está na briga. Nós temos aí 11 pontos do Atlético. Nós temos 2 jogos a menos. Temos o confronto direto. Temos 57 pontos a serem disputados ainda no campeonato. Quer dizer, o Flamengo tem o segundo turno todinho ainda para disputar. Então tem muita coisa pela frente. 11 pontos é uma boa vantagem. Mas nós não vamos disputar 20 pontos mais não. Nós vamos disputar 57 pontos. Então tem muita coisa para acontecer. E enquanto a gente tiver chance, a gente vai brigar pelo brasileiro também. Penúltima pergunta da coletiva é do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Renato, você que foi um grande atacante, por que o time tem tanta dificuldade de chutar a gol? Muitas vezes é a característica do jogador, né? Que não chuta muito a gol, mas nesse sentido aí eu posso falar que é pela retranca dos adversários. No momento que o adversário se fecha bastante, tira os teus espaços, fica difícil você criar os espaços para os chutes. Você vê que toda vez que a gente faz um gol, o adversário tem que abrir, aí a gente cria ainda mais as situações de gols. Mas infelizmente, na maioria das vezes, o adversário está muito fechado, então tira os espaços, fica difícil para você criar esse espaço para o chute. Essa é a explicação que eu posso dar para vocês. Última pergunta da coletiva atende ao Rafael Melo e ao Guilherme da Rádio Bangu. Eles fizeram um questionamento semelhante. Renato, o quão decepcionante é sair com empate, tendo aberto o placar com um golaço de Michael,
faltando tão poucos minutos para o final da partida. Você ainda acredita no título brasileiro? Sem dúvida alguma, foi essa cobrança que eu tive com o grupo após a partida. Não pode mais acontecer. É difícil você fazer o gol. A gente conseguiu fazer o gol nos acréscimos, inclusive um belíssimo gol do Michael. E de repente a gente cedeu o empate faltando 2 minutos para terminar a partida. Então são 2 pontos preciosos que nós deixamos de levar para o Rio de Janeiro. Estamos levando apenas um. Justamente naquele momento da partida onde a bola não deveria mais estar próxima da nossa área, dentro da nossa área. Essa bola deveria estar no campo do adversário, para a gente conseguir uma falta, conseguir um lateral, enfim, prender a bola no campo do adversário que o jogo ia terminar. Eu acredito sim ainda no Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma, e isso eu passo diariamente para o meu grupo. Volto a repetir, nós temos 57 pontos ainda para disputarmos. Temos 2 jogos a menos do Atlético. Tem muita chance ainda, muita chance. E nós temos todo o segundo turno pela frente, até pelos 2 jogos a menos que nós temos em relação ao nosso adversário. Então eu continuo acreditando sim, e muito no Campeonato Brasileiro. É isso, galera, já estamos aqui na estrada, caminho do Rio, todo mundo revoltado, né, Rafa? Pô, nem fala, cara, nem fala. Pior ainda, a gente não podia nem fazer pergunta, né? Pegar 7 horas de estrada e a nossa pergunta ainda ser editada, né? Pegar 7 horas pra vir, 7 horas pra voltar e editar a pergunta. E aí, Mauro, gostou de ter sua pergunta editada? Nem um pouco. E pra mim não corre essa coisa de falta de tempo, não. Acho que dava um voo fretado. Pois é, e aí, Marquinhos? E aí, papai? Tua pergunta é a minha pergunta, né, Marquinhos? Foi juntada nossas perguntas. Não teve uma palavra minha na pergunta ali. Pois é. Brincadeira. É isso então, galera. Deixa aquele like maroto aí no vídeo, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho aí no botãozinho vermelho. Tamo junto. Vamos pra próxima. Mas já viu, né, que brasileiro, ele não prioriza.